o tamanho da minha fé. O Senhor tem o poder de resolver qualquer situação. O poder está em tuas mãos. Necessário que eu creia em ti. Não importa o que vier, não existe impossível ao que crer. Pela fé, tudo é possível. Pela fé, eu acredito que tua palavra é a verdade. Em ti descansarei. Pela fé, tudo é possível. Pela fé, eu acredito que tua palavra é a verdade. Em ti descansarei, tudo é possível. Não importa o tamanho da minha fé, o Senhor tem o poder de resolver qualquer situação. O poder está em tuas mãos. Necessário que eu creia em ti. Não importa o que vier, não existe impossível ao que crer. Pela fé, tudo é possível. Pela fé, eu acredito que tua palavra é a verdade. Em ti descansarei. Pela fé, tudo é possível. Pela fé, eu acredito que tua palavra é a verdade. Em ti confiarei. Minhas feridas sarou, todo o meu passado apagou, e o teu amor me fez bem, e esse amor capaz de perdoar o imperdoável, ir aonde ninguém jamais foi, só pra resgatar um pecador. Me encontrou e minhas feridas sarou, todo o meu passado apagou, e o teu
amor me fez bem, e esse amor capaz de perdoar o imperdoável, ir aonde ninguém jamais foi, só pra resgatar um pecador que o seu amor encontrou. Pai do Senhor a todos, amém? Mais um Cristo pode, mais um testemunho maravilhoso para que venha edificar o nome do nosso Pai Celestial, amém? Vamos falar com eles, vamos iniciar com uma oração. Pai querido, Pai amado, diante de Ti, Pai, nos colocamos, sabedores que o Senhor tem o controle de todas as coisas, sabedores, ó Pai, que o Senhor, Pai, tem para nós, Pai, o melhor, o perfeito, o agradável. Por isso colocamos diante de Ti os nossos corações, para que o Senhor venha fazer neles tudo aquilo que nós não podemos, Pai. Mudar, Pai, o curso das nossas vidas, tirar as dúvidas dos nossos corações, ó Pai, abrir os nossos olhos espirituais, Pai, para ver a Tua graça, Pai, para ver, Senhor, o Teu amor em nossas vidas, ó Pai. Por isso colocamos diante de Ti, Pai, todos aqueles que necessitam, Pai, do bálsamo do Teu amor, da Tua graça. Que a Tua palavra, Pai, esse testemunho venha alcançar os Teus filhos que necessitam, Pai, de uma mudança, Pai, de uma renovação, Pai, de uma transformação. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um que venha, Pai, ouvir e ver, Pai, esse programa. Porque, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos usar a tecnologia para falar do Teu nome, pregar a Tua palavra, que venha alcançar corações feridos, Pai, pessoas com dúvidas, pessoas que de repente querem até tirar a sua vida, desistindo, ó Pai, de tudo. Mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor, Pai, o Senhor tem o bálsamo do amor, o Senhor tem o renovo, Pai. Por isso, alcança cada coração, cada sentimento, Pai. Que o Senhor venha abrir, Pai, os olhos, Pai, para que eles venham ver, Pai, o tão grande amor que o Senhor tem conosco, Pai, que o Senhor tem com eles, ó Pai, para que eles venham entender, Pai, e assim atender aquilo que o Senhor tem preparado, que é bom para a vida deles, que é perfeito e que é agradável, Pai. Venha, Pai, sobre cada vida, sobre cada sentimento, sobre cada situação, ó Pai. Venha e faça, Pai, o Teu efetuar, Pai. Por isso estamos aqui. Não para que o homem seja conhecido, não, mas para que o Seu nome seja glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, toma o primeiro lugar, Pai. Toma, Senhor, o primeiro lugar na sala, no quarto, onde essa pessoa estiver, Senhor, abrace-a, Pai, e toque, Pai, no seu coração, para que ela venha entender o quão bom é estar contigo, Pai. Assim, Pai, nós colocamos em Tuas mãos esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pais amados irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Estamos aqui, meus amigos reunidos, para mais uma vez, irmãos, testificar do amor desse Pai tão maravilhoso que nós temos, amém. Hoje conosco, nosso irmão Rony, pastor Renato, que vai dirigir, amém. E Deus tem uma mensagem, uma palavra de amor para os nossos corações, amém. Pastor Renato, a palavra é sua. Amém? Pai do Senhor, meus irmãos. Feliz de estar aqui com vocês, né? Olha para cá, olha para lá. E como o pastor disse aqui, né? A gente usa hoje da tecnologia para que o amor de Deus chegue nos corações, né? Eu estava ali num culto antes de vir para cá. O irmão pregou lá sobre esse versículo muito conhecido, né? Hebreus 11:1, falando da fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera, né? Só que no 2 me chamou muita atenção, né? Que fala assim, ó, que pela fé os antigos alcançaram o testemunho, né? O que eu quero dizer com isso? O pastor falou que, né, a gente não veio falar de homens, é difícil a gente ficar falando da gente, né? Mas está escrito assim, né? E vós ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, né?
Então, faz necessário a gente contar aquilo que Deus fez na nossa vida. E a gente sabe que a graça é daquele jeito, né? Graça é graça, é de graça. Então não tem cobrança, aqui não tem nenhum intuito de dizer o que Deus fez na nossa vida para tentar arrancar alguma coisa de alguém, a não ser a fé, né? Mas eu vou contar algumas coisas aqui, mas antes eu queria só dizer um versículo aqui, que 1 Coríntios 15:10 está assim, ó, só a cabeça do versículo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, né? Nosso pastor tem dito isso muito, né? Somos o que somos, não porque somos, obedecemos, mas é porque a graça de Deus faz nós ser quem nós somos. Então eu sou dali desde 2001, né? Cheguei jovem, continuo um belo jovem, um jovem senhor, né? Um jovem senhor. Mas fiquei de 2001 até 2003. Fui para morar para Belo Horizonte, e de 2003 até 2008, nesse período desviado, né? Porque fiquei afastado da igreja por esse tempo, voltei em 2009. 2008, voltei em 2008, aí fiquei aí nos pagodes da vida, né? Que eu tocava, desfilava carnaval, tocando e tudo. Coisa de jovem, né? 18, 19 anos mais ou menos. Casei novo. Então curti bastante, né? Pagodeiro. Mas em 2009 voltei para a igreja, né? E na época que eu voltei, eu já estava com a minha esposa, né? A atual agora. A única, né? Porque não teve outra. Mas a gente já tinha juntado os panos, na verdade, né? Eu conheci ela num pagode. E um dia o irmão meu, amigo de infância, Paulinho lá, né? Vai lá, era o Andinho na época. O Andinho tá lá, tá com saudade de você e tudo demais. Falei, que dia que tá tendo lá culto lá? Sexta-feira, é o culto que o Andinho dirige lá. Falei, então eu vou lá. E fui com a minha esposa lá. A gente estava juntado, na verdade, né? E depois que eu fui naquele culto ali, eu comecei a ir mais uma sexta, mais outra. Aí quando fui ver, minha mulher estava reconciliando com Jesus lá. Eu falei, olha, é desviada, né? Acho que é por isso que ela estava comigo, né? E ali Deus começou a trabalhar na nossa vida. Eu lembro que muito recente, tinha meses que nós tínhamos voltado, eu sempre tive o sonho de ser pai, né? E nossa, sempre fui apaixonado com criança. Aí um dia ela passou mal, enjoo, isso, aquilo, outro e tal. Falei, vamos no médico, né, pra ver o que está acontecendo e tal. E chegou lá no médico, o médico olhou e falou assim, o que você está sentindo? Isso, aquilo, outro, fez exame de sangue, deu positivo lá. Aí o doutor falou assim, pode vender a moto que sua mulher está grávida e tal. E na época, irmão, de verdade, hoje pensando, né, eu planejaria, com certeza, não tinha condição nenhuma para ter filho naquela época. Eu falo financeiramente, né? Não tinha estrutura nenhuma. A gente morava de aluguel, na época era assalariado, salário mínimo, ela estava fazendo bico praticamente, mas a alegria era maior do que a condição, né? Aí já cheguei na igreja, contei para todo mundo, você é pai. Aí já liguei para minha mãe em Belo Horizonte, você é pai. Minha mãe feliz da vida, porque eu sou caçula, né? Minha mãe feliz da vida, beleza, passou 2 meses, já começamos a ganhar roupinha do Corinthians, né? Isso não é roupa, isso é um manto sagrado, né? E aí, depois de 2 meses, já com aquela ideia formada, e assim, as coisas quando acontecem, parece que o psicológico vai, né? Que a barriga começa a crescer e tudo demais. Aí depois de 2 meses, ela sentiu uma dor lá. Aí eu estava trabalhando na época, minha escala era 5x1, 12 horas, cara. 5x1, né? 12 horas. Me ligou, falou, tô com muita dor e tal. Eu falei, vai no médico, né? Faz uma ultrassom lá. Na época foi pela fé mesmo.
tem um cartão de crédito aí, você passa ele lá. Ela foi no médico, chegou lá, o médico falou, faz uma ultrassom para eu descobrir, né? Para ver como que tá, se tá tudo certinho e tal. Ela fez a ultrassom, quando ela voltou, era um médico particular na época, quando ela voltou, que ela entregou a ultrassom pro médico assim, aí ele olhou a ultrassom e falou para ela assim, quem falou para você que você tá grávida? Ela, não, eu fiz exame, né? Ela falou, não, você não tá grávida. Falou pra ela, você não tá grávida, o que tem dentro de você aqui, que nossa, aqui é um nódulo, um mioma que chama, né? No tamanho de uma manga. Ele fez assim pra ela, assim, no tamanho de uma manga, e ele se alimenta aí da sua regra menstrual e tal, né? E é por isso que você já não teve mais um período, e o que você tem aí é um mioma, não é filho não, falou pra ela, desse jeito. Né? E outra, você não pode engravidar, falou pra ela, porque você é no ovário, você não pode engravidar. Meu, ela veio com aquela notícia pra casa, né? Pensa, me liga no trabalho, aí fala assim, ó, vem pra casa agora. Na verdade foi uma amiga que foi com ela, vem pra casa agora que, meu, tem uma notícia boa pra te dar não. Aí fui embora, já preocupada, né? Embora preocupada, chegou lá, ela falou comigo, do jeito que o médico falou com ela, eu falei, puxa, meu, ali na hora o mundo desmorona, né, meu? Desmoronou, porque eu falei, pô, tô 2 meses falando pra todo mundo que eu vou ser pai, isso, aquilo, outro, numa alegria. E outro, o que me chama a atenção? Eu tinha um período muito curto que eu tinha voltado para a igreja. Tinha meses, era muito pouco. Se era 3, 4 meses no máximo, eu acho. E ali, quando ela falou aquilo pra mim, eu só chorava. Chorava. Puxa Senhor, cadê meu filho? Porque assim, às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente, por você ser até um pouco novo na fé. Às vezes você ser um pouquinho mais maduro, já é difícil. Algumas coisas, né? Agora você sendo novo é pior ainda. E eu lembro que tinha dois rapazes que trabalhavam comigo. E eles foram, eu até hoje tenho um grande respeito, não é do nosso ministério, mas tenho um grande respeito por eles, são homens de Deus. Eles foram me visitar naquele dia lá. No mesmo dia, foram lá, ó, vamos lá ver como que ele tá lá e tal. Chegou lá, aí recebi eles em casa, e eles começaram lá a pregar. Eu não entendi nada, porque na hora da aflição é assim, né? Não adianta, o pessoal vem para te consolar, a pessoa, meu, não adianta, ali é momento de luto, né? E eles pregou, e eu quieto. Aí chegou no final, eles falaram assim, olha, nós vamos orar, né? Mas ó, Deus está falando comigo, ele falou assim, Deus está falando comigo que vai curar ela. Falou. Aí você acha que eu dei glória a Deus, que eu fiquei feliz, nossa, Deus vai curar? Não. Na hora ali você não pensa em nada. Ele falou aquilo, depois que ele disse aquilo lá, eles oraram, né? Pegou, foi embora, e eu continuei deitado, só chorando. Mas eu lembro que eu falei assim para ela assim, depois que eles foram embora, eu falei assim, ô Ju, você crê que foi Deus que falou com a gente aqui e tal? Aí ela, bem fragilizada, né? Mesmo se ela confessou, falou assim, eu creio. Aí eu falei assim, então tá bom. Na época a gente não tinha condições de fazer o tratamento. Não tinha condição nenhuma. Porque pelo status é difícil, né? Detectou lá, o médico não encaminhou para lugar nenhum. Bom, passou 1 mês certinho. Eu pela fé de novo. Só que eu fiquei com aquela palavra, né? Eu fiquei com aquela palavra no coração. Bom, retomamos aqui. Então, assim, aí pedi para ela fazer uma nova ultrassom, né? Depois que os irmãos oraram lá. E fui lá, foi pela fé mesmo, de verdade, foi pela fé. Pega o cartão de crédito aí, vai lá e faz a ultrassom de novo. Aí ela foi, quando ela fez a ultrassom, só que agora era outro médico, né? Meu desejo do meu coração era que fosse o mesmo, sabe? O mesmo, porque na verdade tudo era propósito de Deus, né? Mas o médico era para estar ali para trazer vida, quase que trouxe foi morte, né? Mas era plano de Deus. Aí quando ela fez a ultrassom, que ela tá com aí ela mostrou a passada e aquela que ela estava, né? Que ela tinha acabado de fazer recente. O doutor olhou assim, puxa, aqui tá falando mesmo que você tem, mas ó, aqui não tem nada, né? Na outra não deu nada.
sumiu. Aí ela perguntou pra ela, né? Saiu por algum lugar e tal? Saiu, porque pode acontecer, tem casos, né, de mioma ter saído. O corpo repele, né? Mas na ultrassom lá tava no tamanho de uma manga, pô. Quase um parto, né? Aí ela ia ver se saiu ou não, né? E aí, pra honra e glória do Senhor, ali ela foi curada, né? Mediante aquelas palavras, e realmente ela foi curada. E passou um mês depois. Eu que sempre fui doido para ser pai, né? Passou um mês depois, o médico tinha falado, ó, você não pode engravidar, né? Passou um mês, aí ela engravidou, né? Por isso que o nome dela hoje é Vitória. E para a glória de Deus ela foi. E ali começou a obra de Deus. Uma pessoa assim que foi criada numa família bem difícil. O povo lá em casa era gente boa, né? Minha mãe tinha um bar lá em casa lá, rapaz, que eu falava pra você, toda a treta que saía lá na rua lá, os meninos já falavam, só lá na casa do Renato lá. Minha mãe se envolveu com muita coisa errada, meu pai também era gente boa. E ali começou a obra, né, de Deus na minha vida. E Deus foi abençoando, né? Eu não tive a oportunidade de estudar, não. Não tive. Tô saindo aí, orando, né? Mas às vezes a gente olha para nós mesmo, a gente não enxerga esperança, né? Perspectiva de vida. Mas eu lembro que nessa época aí, Deus me deu. Eu estava lendo a Bíblia, eu era bem crente nessa época. E eu lembro que antes dela ali falar que estava grávida, estava vendo o resultado no computador, tinha um versículo da Isaías 41:10, né? Que diz lá: eu sou o teu Deus, não temas, eu sou contigo, né? Eu sou teu Deus, sou eu que te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Dali em diante eu percebi uma coisa: as coisas começaram a mudar, sabe? É como se as coisas naturais não tivessem influência nenhuma na minha vida, tanto profissionalmente, materialmente falando, né? Porque eu não tive oportunidade de estudar. E eu lembro que na Nipo a maioria é autônomo, né? A maioria é autônomo. E eu falava assim comigo assim, eu trabalhava de manutenção num condomínio, cara. Um condomínio de luxo. Primeira coisa que eu fazia de manhã era pegar vassoura para limpar os cocô dos patos lá e tal, o povo não pisar, né? Aí um dia eu parei lá assim, eu lembro que ficava aqueles MP3, ficava no bolso assim, aí tinha um furo na camiseta assim, eu via com um foninho assim, eu ouvi o pastor Tacaia o dia inteiro, cara, as mensagens. Tinha um monte de mensagem gravada, ouvia a mensagem o dia inteiro, cara. Aí eu fiz uma oração. Assim, Senhor, eu vi que lá na Nipo, a maioria é autônomo, né? Eu queria tanto também um negócio próprio. Sabe o que foi engraçado? Que Deus assim, né? Você fala com ele te responde. Às vezes até de maneira engraçada, né? Ele fez uma pergunta: e o que você sabe fazer? E eu entendi ele falando isso comigo, o que você sabe fazer? E eu tô na bicicletinha assim, andando no condomínio. Aí eu pensei, eu trabalho aqui de pintura aqui, eu não quero mais trabalhar com essas coisas pesadas e tudo demais, né? Aí eu lembrei, mano, eu trabalhei numa casa de show de música ao vivo, era a melhor casa de show de música ao vivo de Belo Horizonte, eu era barman lá. Aí eu lembrei, nossa, eu sei fazer umas cachaças, né? Mas imagina, não, pastor, vai lá, o drink é pra minha conta hoje, né? Aí eu pensei comigo, falei, o que eu não quero pra mim, eu não quero pros meus irmãos. Por fim, eu não tinha terminado nem a escola ainda. Eu falei, só que eu só falei uma coisa, eu cheguei à conclusão, falei, Senhor, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Foi aquela oração. Aí passou, eu fiquei 2 anos e meio naquela empresa, mas não passou muito tempo. Aí teve um irmão que começou a montar, ele montou na verdade um canil de cães de guarda, né? Aí
Beleza, ele montou lá, aí um dia ele precisou de ajuda, eu fui lá. Sempre gostei de cachorro, né? Mas aí fui lá, ajudei ele, saiu até na TV lá. Beleza. Voltei a trabalhar normal. Aí um dia ele me liga. Ele falou assim, ó, quanto que você recebe aí? Na época o salário era 1.100 e alguma coisa, né? Aí ele falou assim, ó, eu te pago 1.200 pra você trabalhar comigo. Meu, eu já fiquei empolgado. Falei, nossa, que maravilha e tudo demais, tudo isso era muito recente para mim as coisas, né? Aí fui logo no pastor. Pastor, ó, o irmão lá fez uma proposta de emprego para mim, tudo demais, a gente vai trabalhar junto, o que o senhor acha? Eu feliz da vida, achando que o pastor vai falar assim, é bênção? Você vai trabalhar com o irmão lá, é bênção, não sei o quê. O pastor falou para mim assim, ô Renato, as coisas de Deus não funcionam assim não. Quanto tempo você está lá no teu emprego? Eu falei assim, pastor, eu estou lá 2 anos e meio. Ele falou, aí você vai pedir conta e é assim que funciona? Você perde todos os seus direitos, tudo que Deus já te abençoou lá, você perde para ir para o outro lado? Ele falou assim, ó, você quer saber se é de Deus? Ora, se eles te mandarem embora lá, é para você vir trabalhar com o irmão. Rapaz do céu, tudo que eu não queria ouvir, o pastor falou, né? Aí, murchei naquela hora. A gente tem a opção, né, às vezes, de obedecer ou não. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas quando Deus fala não, parece que Ele está querendo dominar a vida da gente, né? Mas não tem nada a ver com isso. Ele está lá na frente. A Bíblia fala assim, ó, a posse antecipada de uma herança, no final, ela não é abençoada, né? Agora, quando ela vem no tempo certo, aí é bênção, né? Está escrito também que a bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dor. Né? Aí, falei para o irmão, falou, pô, vamos orar, falei para ele, vamos orar. Não passou muito tempo, cara. Daqui a pouco meu telefone toca. Renato, os caras trabalhavam comigo. Renato, é o seguinte, ó. E tinha mudado a presidência de lá. Tinha um pedreiro que trabalhava lá que ele pediu para eles fazer um acerto com ele. Ele falou, me manda embora, faz um acerto comigo. Ele tinha 12 anos lá. Todo mundo gostava dele lá. Aí os caras falaram assim, ó, a gente não manda ninguém embora. Não vou mandar ninguém embora, a gente não faz acordo, se quiser pede conta, vai embora. E ele teve que pedir. Aí, falei, agora, os caras não mandam embora e o pastor me fala aquilo lá, né? Como que eu vou trabalhar com o irmão? Daqui a pouco eu recebo uma ligação. Aí eles me ligam e falam assim, Renato, é o seguinte, cara. Meu, falaram que vai cortar 3 caras aqui, seu nome tá no meio, hein? Quando ele falou isso, eu tô lá assim, glória a Deus! Glória a Deus e tal. Aí não entendeu nada. Eu cheguei lá para entrar na empresa, eles não deixaram nem entrar. Falaram, ó, já precisa ir direto lá no RH lá. Enfim, pagaram todos os meus direitos, né? Comecei a trabalhar com o irmão e na época ele, ó, Deus começou a fazer uma obra que eu comecei a perceber uma coisa. Não depende do nosso intelecto. Lógico que eu tô com jovens aqui, né? Olha lá, tudo novo. Tem que estudar é bom, é ótimo. Ainda mais a geração agora tem mais facilidade, né? Agora tem faculdade até de graça, né? Só que eu não tive essa oportunidade, só que eu encontrei no Senhor uma possibilidade de ser abençoado, né? Aí o irmão pagou 1.200 e ele falou para mim assim, ó, o dia que Deus abençoar, eu também vou te abençoar. Falou para mim. Eu orava, cara. Eu pegava serviço 4 horas da manhã. Eu orava para Deus abençoar. A gente ganhava cachorro. Primeiro mês eu trabalhando lá, cara. Deus abençoou 4 postos novos. Naquele primeiro mês eu recebi R$400 de aumento. Eu falei, opa, Deus está nesse negócio aí, né? E Deus foi abençoando. Olha você ver que interessante. Dá tempo ali que eu tô, né? Você puxou. Aí, cara, um dia eu tô assim, ó. Que eu lembro que o pastor Takayama falou assim: você que é filho, quando você entrar na presença do Senhor, não vai lá, Senhor. Não, fala com ele como um pai. E eu lembrei daquilo, cara. Que ele falou assim: ele deu até um exemplo assim, ó. Ô pai, me arruma, eu quero um dinheiro aí. Aí diz que o pai falava pro filho assim: filho, quanto que você precisa? Ele, de R$500. Ele, 500? Ah, toma 1.000, vai. E eu lembrei disso que o pastor deu de exemplo, a grosso modo, mas a maneira é essa mesmo. E eu falei assim, já tinha recebido tudo.
Se não me engano, ela estava até no seguro-desemprego. Aí, cheguei no dia lá, eu tinha até um menino comigo no carro. Eu falei assim, puxa, Senhor, o Senhor podia tanto abençoar um dinheirinho aí, tô precisando de um dinheiro. No mesmo dia, cara, meu telefone toca. Renato, é a Ana aqui do condomínio, não sei o quê. Eu falei, ixi, cara, será que aconteceu alguma coisa? Porque, pô, já recebi tudo, acho que é os uniformes que eu não entreguei, cara. Nossa, e tal. Aí eu falei assim, Renato, você tinha que passar aqui porque tem um valor pra você receber aqui. Eu falei, valor? Mas isso é pegadinha, cara. Alguma coisa que tem de errado lá, que esse que eu vou lá, né? Olha a cabeça, cara. Aí eu falei assim, valor? Ela é um valor aqui, você tem que passar aqui pra receber. E eu falei assim, pra desencargo de consciência, eu falei assim, quanto que é esse valor aí? Aí ela, peraí, deixa eu ver o cheque aqui. Na época, quando ela pegou o cheque, ela falou assim, Renato, R$1.200. Eu parei o carro na hora, virei o carro, fui lá no condomínio, busquei. Então Deus começou a abençoar. Aí chegou uma época que começou a dar um pouquinho de atrito entre nós lá, não estava batendo as coisas legal. E eu sentia que aquilo podia implicar na comunhão nossa. Irmão, meu amigo, né? Mas estava acontecendo algumas coisas. Não era pessoal, mas era de trabalho mesmo. E eu comecei a sentir que era para eu sair. Eu falei assim, mas como que eu saio? Minha filha é pequena. Como que eu saio, né, meu? E de verdade, a casa que eu morava, você não colocava um cachorro para morar lá embaixo. De tão ruim que a casa era, tão ruim. Mas era o lugar que eu tinha para morar. A casa da minha mãe, né, antiga. Aí, teve um dia que eu falei para o pastor, não dá mais, melhor do que perder a comunhão, aí eu saí. Aí eu saí do trabalho e eu sentia que Deus queria que eu trabalhasse com adestramento. Vai trabalhar com adestramento, e eu senti aquilo muito forte no meu coração. E o cliente que veio é um dos clientes mais ricos de Mogi das Cruzes, né? Como diz o Paulinho Luló, né? Eu vou esconder a identidade fisiológica, né? E eu falei assim, meu, como que eu vou lá? Essa pessoa tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu falei assim, porque eu não sabia adestrar cachorro, não sabia nada. Falei assim, só que se eu vou lá e começo a fazer e não dá certo, essa mulher vai me processar, ela vai falar com os advogados, você cuida lá pra mim, né? Recebe meu dinheiro de volta. Mas ia receber meu corpo, porque dinheiro não tinha nada. Eu fui lá, fiz orçamento, na época era 3 cães que tinha lá. Aí, ó, que engraçado, ele chegou e falou pra mim assim, ó, fulano de tal veio aqui e a gente dispensou ele. Esse fulano de tal que foi lá, o cara adestrava até cavalo. Aí eu pensando comigo assim, ele falando assim, meu pai, você dispensou ele, o que eu tô fazendo aqui, cara? Né? Aí, uma coisa que Deus me chamou sempre a atenção, quando eu olhava alguns adestradores assim, e meu coração entristecia, Deus falava comigo na hora, não olhe para eles, falava assim para mim. E eu entendi que não era para olhar, porque ele ia me ensinar. Puxa, beleza. Aí eu falei para eles assim, ó, aí eles falou que queria com os cachorros e tal, eu falei assim, ó, dá para fazer. Cheio de fé, só tinha fé, né? Ó, só dá para eu vir em tal horário, né? É assim que funciona. Eu venho tantos dias por semana, 2 ou 3 dias, era na época, agora é 2. Antigamente eu fazia 3, eu diminuí a frota. Aí, e assim, beleza. Aí ele falou assim pra mim assim, na hora, tá bom, quando que você começa? Eu falei, eu só começo na segunda-feira. Ainda deu para ver. Só que eu tinha feito um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, se for da vontade do Senhor mesmo, e é o Senhor que está me mandando fazer essas coisas, eu quero que o Senhor confirme. Ó, só dá para eu fazer tal dia, vai funcionar assim, eu vou cobrar a mesma coisa que todos os adestradores estão cobrando aí. E outra, eu quero receber antes. Beleza, coloquei todo esse propósito aí. Daqui a pouco a secretária me liga. Nato, fiquei sabendo que os meninos gostaram e não sei o que, papapá. E aí, como que funciona? Eu falei, funciona assim. Aí o pagamento, eu falei assim, eu recebo antes. Aí eu falei assim, então tá bom, segunda-feira quando você estiver lá, o cheque tá lá. Cheguei lá. Não vou falar o valor, né? Pra vocês não ficar curiosos aí. Mas eram 3 cães lá. Pra eu ir 3 vezes por semana pra ficar lá 1 hora. Já era o que eu recebia lá. Só aquele cliente, só.
Depois passou para 6 cachorros, 6 cães. Isso eu estou falando de 13 anos atrás. E Deus começou a abençoar. E eu via Deus me ensinando. A Bíblia fala, né? O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Lógico que eu quero deixar essa mensagem aqui, né? O povo aí, às vezes ouve e fala assim, viu lá, o pastor falou que não precisa estudar. Não é isso. São casos e casos, né? No meu caso, eu não tive a oportunidade. Tive que começar a trabalhar cedo. Mas eu via Deus me ensinando. Um dia ele falou assim, ó, pra mim assim, ó, eu quero que esse cachorro aqui rasteja. Dentro de mim eu já pensei, meu pai do céu, como que eu vou fazer o cachorro rastejar? E outra, qual que é a finalidade do cachorro rastejar, cara? Né? Pega meu chinelo aqui debaixo da cama, sabe o que é isso, né? Eu falei, dá, fica tranquilo, deixa comigo. E já assim, Senhor. Aí um dia eu brincando com o cachorro lá de joelho, assim, ó. Tava brincando de verdade, não pretensão nenhuma para ela rastejar, nada. Eu brincando com ela, eu coloquei o petisco assim, ela deitada, coloquei o petisco, coloquei a mão para frente, mas na brincadeira. Ela pegou, deu 2 passinhos deitados assim, ó. Aí o Espírito Santo na hora falou comigo, é assim que você vai fazer. E Deus foi abençoando, cara. Isso 13 anos atrás. E Deus começou a abençoar ali. Depois teve uma casa que me chamou, tinha 11 cachorros. Quando eu fui ver, menos de um mês eu tinha agenda assim, pro dia inteiro, todos os dias. E eu olhei e falei assim, não é que Deus está nesse negócio? E sem medo eu fui embora. E Deus foi me ensinando, foi ensinando. Resumindo, né, essa casa que eu falei aí, a primeira, já fazem 13 anos, eu tô lá até hoje. Os cachorros lá, se quiserem, falam inglês, espanhol. Busca a carta no correio, quiser pedir, eles fazem lá. E de verdade vão fazer muita coisa. E coisas que eu não fiz curso. Foi o próprio Espírito Santo que foi me ensinando, né? Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque são um testemunho de que Deus, Ele pode fazer. Renato, foi fácil? É fácil? Não, não é fácil. Por isso que a relação que nós temos que ter com Deus, nosso Pai, tem que ser uma relação de amor, gratidão. Quando eu olho para tudo que Ele fez, assim, meu coração se enche de gratidão. Por isso que hoje, se eu tiver que doar a minha vida, não para sacrifício, nada, mas em relação às coisas de Deus, é o meu maior prazer. Por aquilo que Ele fez. Só que o que eu estou falando aqui é bem, assim, resumido, né? Aquela família que eu disse que era terrível, minha mãe que arrumou um cara barra pesada, meu pai que era todo torto, todo zoado. Um dia Deus falou comigo assim, eu vou salvar toda a sua família. Isso 12 anos atrás. E o povo lá, tudo gente boa. Minha mãe era... já foi de tudo. Só um minutinho para encerrar. Minha mãe, sabe o que ela fazia? Ela fechava o bar. Você que é lá da Bahia, lá, acho que você vai... Ela fechava o bar e eu sou em 3 irmãos comigo, né? Era uma beliche e tal. Ela pegava, ia lá, pegava uma coberta do guarda-roupa, olhava feio para todo mundo, colocava a coberta no meio do bar, assim, ela sentava lá e ali ela caía endemoniada, meu irmão. Era só Jesus na causa. Eu era moleque aí, né? Às vezes ela quebrava a garrafa, tentava se matar, a língua que enrolava para trás. Coisa feia mesmo, porque minha mãe ia nessas coisas, fazer umas coisas aí, né? E de verdade, quando Deus falou comigo assim, eu vou salvar toda a sua família, eu falei assim, é só você mesmo, porque a grosso modo não dá não. Cara, 12 anos se passaram. Minha mãe se converteu com a gente, se batizou, estamos fazendo culto lá na casa dela em Belo Horizonte, né? Minha irmã se batizou, meu sobrinho, meu cunhado. Por fim, ano passado eu acho, ano passado eu tive o privilégio de fazer o batismo do meu próprio pai, né? E Deus salvou todo mundo. Então assim, se Deus falar, cara, né, eu digo para vocês, se Ele falar, Ele cumpre, né? Eu sou testemunha viva, e se eu estou testemunhando isso aqui não é para minha glória não, porque eu não fiz nada.
Eu não precisei fazer nada. Na verdade, assim, na graça parece até que a gente é inútil. Essa é a verdade. Porque Deus, ele não precisa de esforço, ele não precisa que você faça nada, ele só precisa que você creia, que você confie nele. Aí sim. Ah, mas eu errei, eu falhei, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Tá. Mas ele quer que você creia naquilo que ele está dizendo para você. Né? E resumidamente aí foi isso que Deus fez e algumas outras coisas a mais que não, a gente vai ficar até amanhã. Eu falei que era meia hora só, já passou. Mais uma vez. Amém? Você contou dois testemunhos, né? Quer dizer, dois não, são vários que tem a família, mas eu queria voltar lá no começo. Lá no começo que você falou que chegou a conhecer a Anitta em 2001, depois ficou um tempinho afastado, e voltou em 2009. E aí eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nessa situação, que conheceu, por algum motivo se afastou, por vários motivos, e não tem força para voltar. Eu queria saber qual foi a dificuldade para voltar, porque a gente sabe, a gente vai para o mundo, eu também fui, e aí a gente está lá e para voltar é meio complicado. Gostaria de saber de você, como que você hoje vê aquilo que você passou nessa época para voltar. A dificuldade para voltar, né? Para voltar. Ó, eu na verdade assim, o que aconteceu primeiro foi eu ter sido arrancado mesmo, praticamente fui arrancada como eu da igreja, né? Porque de 2001 até 2003 eu estava na igreja. Só que em 2013 minha mãe foi embora. Quando minha mãe foi embora, meu pai ele viu que ele não ia segurar o reggae, né, de cuidar do filho, ele não tinha essa experiência, ele me levou para lá para ficar lá. Então assim, no início foi difícil ficar longe da igreja, que a gente tinha atividade, muita coisa, só que ao tempo você vai se acostumando. Né? Só que assim, quando você vai, eu costumo dizer isso aí é verdadeiro, quando os outros ficam pregando aí contra pecado não é ruim não, gente. Não é. O que é pecado? As coisas da carne, essas coisas que levam você para o mundo, não é ruim. Olha aí, você sair para uma balada, aí você toma aqui, se envolve com um, se envolve com o outro, eu que era do pagode, vai tocar, é a coisa mais maravilhosa que existe. Mas o problema é o vazio que dá na sua alma depois. Isso é triste. E assim, para voltar era difícil, porque às vezes eu ia visitar o Andinho lá. Eu passava na igreja só para ver o Andinho. Às vezes eu apresentei umas 3 meninas para ele lá, cara. O Andinho ficava tristecido comigo. Ele me chamava de Andinho também, né? Ô Andinho, faz isso não, cara. Volta aí. Eu falo, não, vou voltar, deixa comigo, não vou voltar nada. Ia para carnaval, é muito difícil, né? Mas uma coisa ficou no meu coração todos esses anos. O período que eu passei de 2001 a 2003. Mas sabe uma coisa de verdade, que isso aqui eu nunca contei. Sabe o que ficou guardado no meu coração? A minha lembrança era do Andinho. Era o único que eu lembrava, porque foi uma pessoa que ficou para mim como um pai mesmo. Por isso que as pessoas me chamavam de Andinho, né? Olha o Andinho Júnior aí, porque a gente andava muito junto. E no momento da ausência que eu tinha de casa, família, o Andinho estava lá, cara. No entanto, quando eu comecei a tocar, eu tinha um cavaquinho todo quebrado que eu levava para a igreja para tocar lá. Quem me deu o cavaquinho novo foi o Andinho. E eu tenho esse cavaquinho até hoje em casa. Então eu lembrava do amor de Deus através da vida dele. Todos nós temos essa pessoa. A pessoa que se afasta, ela sempre tem alguém que está no coração dela, que cuidou dela. Na verdade é que Deus usa. Por isso que é a importância nossa, obreiro, né? De estar cuidando das ovelhas do Senhor com o amor de Deus. Que fica gravado no coração. Então eu fiquei, no entanto, que eu visitava ele de vez em quando. Aí o dia que eu tive coragem de ficar em um culto, que eu olhei, eu comecei a viver tudo aquilo que eu vivi. Eu falei, meu, tá aqui ainda. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar mais uma chance, vou mais uma sexta, mais outra. Na terceira eu já não parei mais. Nunca mais, graças a Deus, até hoje, né, eu saí. Mas a gente fica constrangido, né? Talvez você tenha saído porque há uma vergonha, há um constrangimento, porque quando a gente sai, a gente se lambuza mesmo.
A gente se lambuza, aí você fica com vergonha. Fica não, porque um pai nunca tem vergonha do filho. Pode estar sujo, sem roupa, bagunçado, o pai nunca tem, né, essa repúdia pelo filho. Então quando eu voltei, eu senti esse amor. É só o primeiro passo. Volta, vai lá no culto, né, que Deus vai falar com você lá. Isso aí me faz me lembrar, né, quando eu comecei a ser obreiro da Clara, o pastor falava assim: meu filho, não se preocupa não, se você se sujar, eu estou aqui para te limpar. A gente não consegue esquecer isso, né? São muitos testemunhos de bênção, né? Mas você contou muitas coisas que se viram superficialmente, né? Mas como é que foi, tratando agora da sua esposa, da gestação dela, como foi aquele diagnóstico que o condenou, o outro já mostrou totalmente o contrário, e você falou que os irmãos foram lá, né, e citou a palavra, você crê naquela palavra. E como é que foi dali para frente, quando mesmo você crendo, mas há aquele conforto de pessoas, mas e aí, como é que ela está? Como está o tratamento? Como é que foi dentro de você? Realmente você se sentiu abalado, você foi sempre firme, forte, você estou firme? Como é que foi esse processo até a criança virar algo assim? Sim, ó, esses dias o senhor colocou um negócio no meu coração que isso é verdadeiro. Por exemplo, né? Tá aqui o copo, você coloca ali o azeite e você coloca o palmito lá dentro, ou qualquer produto que você quer conservar. O azeite que está ali dentro, por quanto tempo que conserva aquele alimento ali dentro, né? E foi isso que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus, ela conserva a alma. Existe, assim, hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas usando o nome de Deus para falar que Deus vai fazer. Uma coisa é o homem falar, Deus vai te curar, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer mesmo? É o propósito dele fazer daquela maneira? Agora, quando vem dele, aí é outra coisa, porque também testifica. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele fala assim: mas não nos ardia o coração quando ele expunha para a gente as escrituras? Ele sentia, porque o Senhor Jesus, quando falava, o coração dele se enchia, porque testificava que era Deus falando ali. Então eu acho que o que me sustentou foi isso. Porque quando eles falaram, né, embora eu não consegui falar palavra nenhuma na hora, eu tinha dentro do meu coração, é Deus que está falando. Então quando Deus fala, você tem certeza que Deus falou, primeira coisa que a palavra ela faz, ela conserva o seu coração. Pode vir pessoas, pode ser o que for, falar para você vai dar errado, você tem até o diagnóstico na mão. Mas dentro do teu coração, você para e diz: eu sei, agora eu sei porque que o João fala assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido, né? Porque ele testificou da palavra. Então aquela palavra conservou, né? Eu sei que tinha muita gente querendo me consolar, né? Muita gente até que falou ao contrário também. É normal que Satanás envia uma galera aí, né? Ele envia porque é a função dele para roubar. Deus, ele fala, a função de Satanás é arrancar do seu coração o que Deus falou. É a função dele. Um fala, um enche o coração, o outro quer esvaziar, né? Mas essa palavra que conservou, porque eu tinha certeza que era de Deus, né? Então quando a gente tem certeza que é de Deus, pode soprar tudo ao contrário, tudo, que você continua firme. Agora, se você tiver dúvida que foi Deus que falou, qualquer vento que bater na porta vai abrir e vai dar problema, né? Então isso conservou meu coração. Também voltando no começo, né, você disse que depois que eles oraram, você ficou assim, você perguntou para ela, né? E ela meio fragilizada disse que o senhor tinha qual a importância dela, porque você tinha voltado há pouco tempo para a igreja, ainda não estava firme, pelo que eu entendi. Não. Qual foi a importância dela para que você chegasse hoje assim, no seu ministério? Porque ali foi o começo. Sim. Qual foi a importância dela em tudo que aconteceu? Hoje eu vendo ela assim, eu vejo o quanto assim, ela é de Deus mesmo, sabe? O quanto é uma das coisas que a gente precisa entender também. Quando eu conversei com ela,
ela concordou, né? Também teve fé naquilo. Mas eu queria só colocar um aqui bem rapidinho. A importância, né, até para quem vai casar aí, casamento é bom, né? Mas é bom que você ore antes. Ore para que Deus fale com você e te dê certeza de que aquela pessoa ali é a que Deus tem preparado para você. Porque aí sim haverá aquela junção de um corpo só. A Bíblia fala aquele que dois concordarem na terra está sendo ligado no céu. Então acho que foi aquela concordância ali. E hoje a importância dela no meu ministério, você não tem ideia, é muito importante. Não me dá trabalho para nada, pelo contrário, né? É ajudadora mesmo. Então, só que no início a gente brigava muito. Você falou que era muito recente, lembrei. Você falou que era muito recente quando aconteceu e eu fiz essa pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, um dia eu indo a pé para a igreja, eu falei, Senhor, por que eu tão novo na fé, era muito novo, o Senhor permitiu que acontecesse aquilo? E eu não tinha entendido, por que Deus permitiu? Eu poderia ter desviado, essa foi a pergunta. Eu falei, Senhor, eu poderia ter voltado para o mundo, para o pagode. Porque o que eu poderia pensar? Pô, agora que eu vim para a igreja para melhorar as coisas, piora. E eu sei que tem pessoas que pensam assim, ó. Eu tenho um amigo que fala assim, Renato, eu pôr o pé na igreja, a minha vida muda, cara. Vira do avesso, começa a acontecer as coisas. Então ele atribui que assim, eu vou para a igreja, a minha vida piora. O Senhor falou comigo, na mesma hora, falou assim, olha, eu não dou para ninguém um fardo que não possa carregar. Eu entendi, eu falei, então eu podia. Então naquela hora ali eu entendi, né, que Deus estava fazendo aquilo porque talvez seja o chamado também. E a gente brigava muito no início, mas muito, e eu precisava ser liberto, porque eu era muito truculento, muito ignorante, e ela mulher, criada só com mulher também, não levava desaforo para casa, eu saía de casa batendo porta para não bater nela, porque a minha vontade era de dar ainda, mas só vontade, né? Dá um couro, né? Não sabe que é de mão aberta, passa moleque? E teve um dia que eu tava já uma semana sem falar com ela, sem encostar. Olha, eu era tão ruim. Se eu dormindo, ela encostasse em mim assim, ó, eu acordava e saía dela assim, ó. Tão ruim que eu era. E a gente tinha voltado para a igreja, aí eu gostava de ler a Bíblia, mas não entendia nada. Eu tinha uma Bíblia assim, pequenininha assim, que eu deixava na moto, que eu era segurança. Deixava na moto e eu parava a moto e ia lendo. Aí eu parou eu e um desses que foram lá em casa. Aí ele parou, e ele já era diácono na igreja, eu não era nada, eu só era o novo, né, reconciliado. Aí eu comecei a ler lá, estava falando de casamento, se eu não me engano é Coríntios 7, se eu não me engano. Mas eu comecei a ler, só que eu não entendia, só que sabe quando você sente igual os discípulos? Alguma coisa assim, gostosa assim, você assim, meu Deus, está falando comigo. Só que eu não entendi, igual o Samuel lá. Ele chegava para o Eli lá, Senhor, você me chamou, Senhor? Não te chamei. Ele não sabia identificar a voz de Deus, era eu naquela hora. E eu senti um negócio tão gostoso, cara. Aí eu falei para assim, ô Neguinho, chamava de Neguinho, né? Ô Neguinho, cara, Deus está querendo falar alguma coisa, eu sinto que Deus está querendo falar alguma coisa comigo, só que eu não estou entendendo. E ele já era diácono, pregador lá e tudo mais. Ele pegou, folheou a Bíblia, leu, e folheou, ia para cá, ia para lá. Ele pegou e falou para mim assim, Neguinho, também não entendi, cara. Falou para mim. Ele estava com a moto, não, ele estava na minha direita, ele estava com a moto aqui e eu aqui. Eu fui o primeiro a sentir, para não falar que era ele levantando fogo estranho, alguma coisa, eu senti primeiro. Eu senti uma manifestação, cara, parecia que tinha alguma coisa assim, manifestando com alegria, cara, mas eu sentia no corpo, sentia. Eu não esqueço isso até hoje. Eu sentia. Só que a hora que eu comecei a ficar bobo com aquilo assim, que eu olhei para o lado, ele já estava transformado. Sabe o que isso significa? É que Deus está falando para você que você tem que casar, você precisa consertar a tua vida, e não sei o quê. Só que quando ele falava, me dava alegria, não era mensagem de acusação. Eu falava, Deus quer que você conserte a tua vida, que você case com a tua mulher, e não sei o quê. Eu olhei e falei, meu, só que eu parei e falei assim, meu, é Deus, não tem como, porque eu senti primeiro do que ele. Agora pensa, eu estou uma semana sem falar com ela. Como que eu chego em casa agora e falo para aquela bendita aquela mulher que eu quero casar com ela? Só que aí eu fiquei, obedeço o Senhor ou obedeço o orgulho que está no meu coração? Porque como que eu vou falar?
Aí, só que, por que eu fui falar com ela? Porque eu não podia negar aquilo que eu senti. Não podia negar, não tinha como. Cheguei lá, pastor. Falei com ela assim, ainda meio bravo. Senta aqui, quero falar com você. Não perde a postura. Não, é alfa, é alfa. Aí ela sentou, ela falou assim, deixa eu ver, falei assim, ó, Deus falou comigo hoje. Aí ela falou assim, desse jeito. Falei assim, ó, Deus falou comigo que a gente tem que casar. Meu Deus do céu, aquela mulher começou a chorar, pastor. E ela ficou uns 10 minutos chorando e não falava nada, cara. E eu assim, ó, meu pai do céu, o que eu fiz, cara? Eu não deveria ter falado, cara. Falei, nossa, ela vai me mandar embora daqui agora. Nossa, que feio. A minha cabeça era essa. Quando ela se recompôs, ela disse pra mim assim, olha, eu ouvi uma mensagem essa semana na igreja que diz, né, fazei prova de mim. E eu fiz uma oração hoje. E eu falei assim, Senhor, porque a gente tinha 3, 4 meses que a gente estava junto, e o que eu tinha conhecido ela, a gente já foi morar junto, né? Aí ela falou assim, Senhor, se esse homem é aquele que o Senhor tem preparado para mim, que é para ficar do meu lado o resto da minha vida, eu quero fazer o seguinte, fazer prova do Senhor. Eu quero que o Senhor fale com ele hoje, não é amanhã. Se ele falar amanhã, eu vou embora. Ela falou, eu quero que o Senhor fale com ele hoje, que ele venha falar comigo, que o Senhor falou com ele que a gente tem que casar, porque senão hoje eu pego minhas coisas e vou embora. Quando ela falou aquilo, eu falei, realmente é a vontade de Deus. A gente foi lá, casou. Então hoje, na verdade, quando todo casamento aí passa, né? Passa, o casamento não é fácil. É muito bom, mas não é fácil, tem as suas fases. E quem nunca pensou em falar assim, não quero mais, é melhor ficar solteiro mesmo? Quem nunca, né? Mas quando isso ocorreu algumas vezes na minha cabeça, eu lembrava disso. Por quê? Porque foi confirmação de Deus. Não tem como ser vontade nossa o casamento. É um casamento que foi feito pela vontade de Deus. Se eu acabar com ele, eu estou fazendo conscientemente que eu estou acabando com a vontade de Deus na minha vida. Eu não vou ser inocente de falar assim, nossa, eu não sabia, a gente enfrentou... Não. Eu vou estar acabando com uma coisa que eu tenho certeza que foi Deus que estabeleceu. Agora, se eu ficar, eu sei também que Deus vai restaurar, porque é a vontade dele, né? Então isso foi muito importante, tanto para a parte ministerial, quanto para a nossa parte pessoal, né? Também, sim. Minha pergunta, definiu um pouquinho de raciocínio, né? Porque você expôs algo muito interessante, que havia muitos conflitos você e sua esposa, né? Até que chegou um momento em que Deus falou isso na palavra. Hoje a gente vê muitas situações de casais que a gente vê realmente essa grande questão, né? Porque não, que a minha razão está certa, a sua razão está certa. Nós vemos que independentemente da nossa razão está a palavra, né? Qual foi a importância, né? Tanto para você como para a sua esposa, depois que cada casamento, que com certeza veio mais momentos difíceis, né? Mais preocupações, até mais difíceis, mas qual foi a importância da palavra ser a prioridade para vocês dois? Na verdade, o que fez toda a diferença foi a palavra mesmo, né? E depois que a gente fez a vontade de Deus, ainda passamos muita coisa difícil, mas muita coisa difícil mesmo. E a palavra sempre fez a diferença. E hoje eu até atendi uma irmã e até disse isso para ela. Ela tomou uma atitude que não era para ela ter tomado. Mas eu disse para ela, eu falei assim, minha irmã, quando você estiver dessa maneira, procura alguém. Procura a gente, porque às vezes só de você desabafar, né? Você conversar, você limpa seu coração. Eu acho que no casamento também, essa é a importância. A importância do marido também tomar aquela posição dele de cabeça, porque a mulher, ela espera no homem, não adianta. Ela vai sempre esperar que ele tenha uma palavra, que ele tenha uma direção. Porque se eu falar agora assim, ó, Deus falou comigo que pra gente ir lá para Belo Horizonte, ela vai comigo, porque ela tem essa referência. Então eu tinha que parar muitas vezes para pensar assim, ó, eu preciso buscar o Senhor, porque senão vai acabar minha família.
Hoje em dia a gente vê que é até comum, né? Hoje em dia pra você casar é fácil, para divorciar é mais fácil ainda. Antigamente era até complicado, né? O divórcio. Agora não, se deixar você faz até online. Porque não estão brigando mais por família. Eu acho que uma família bem sólida, ela aprende com tudo. Com as situações difíceis, com as tribulações, né? Com a fase ruim. Mas eu, quando eu tinha essas dificuldades, eu sempre tinha alguém que eu conversava. Ou eu tinha meu pastor, é bom, por isso que a Bíblia fala assim, ó, é bom que ande de dois. Tô aqui eu, o meu irmão Tony aqui. Aí eu chego e falo, pô, Tony, tá difícil lá em casa lá e tudo demais. É uma coisa que eu aprendi. Se ele abre pra mim que tá difícil lá na casa dele, eu dificilmente vou abrir que tá difícil na minha. Porque senão vai ficar, eu mato ele. Né? Então o que eu faço? Opa, por que ele tá falando? Meu irmão, fique em paz, isso aí vai passar. Sempre tem alguém com uma palavra que vai sustentar a tua vida. Então, como eu fiquei bastante tempo ali, pastor sempre do meu lado, sempre com irmãos do meu lado. Cara, o Rogério foi fundamental no meu casamento. Fundamental. Dos momentos mais difíceis que eu tive mesmo assim, ó, com a minha esposa, ele sempre estava lá, pacificando. Entendeu? Sempre estava lá. Então, isso faz toda a diferença. A Bíblia fala que aquele que se isola, ele busca seu próprio interesse. Então, quando você se isola, é que você não quer que ninguém fale que você está errado. É, não é verdade? Não, se eu for consultar o pastor, já sei, ele vai falar para mim que não é para eu separar. Não, mas olha o que está acontecendo. Mas e se Deus falar que não é? Aí você vai entender que é Deus ou você vai entender que é o homem, o pastor, né? Então a palavra fez toda a diferença e faz. Porque a palavra de Deus, ela vem para gerar amor mesmo. E quando Deus fala, ele pacifica tudo. Acalma o mar, pô. O que acalmou a tempestade e o mar? A palavra. Cessa-te, aquieta-te, acabou. O mar ficou sereno, tranquilo. Isaías fala, né? 48:18, se eu não me engano. Se tivesse me dado o ouvido, a sua paz seria como a do rio, né? Já foi pescar de manhãzinha? Só tem os passarinhos, a água tranquila, cara. Você vê a nossa paz, um silêncio. Se nós dermos ouvido ao Senhor, a nossa vida será assim. Né? Então a palavra fez toda a diferença aí. A gente tem tentado pescar, né? Depois que casou, acabou, né? Só pesca a alma agora. A gente até tenta ir no rio, mas não consegue pescar. Bem, eu só gostaria que você desse um conselho, principalmente se tiver obreiros, tem ainda pessoas que não entendem a importância da gente procurar um pastor para poder conversar, tem pessoas ainda, obreiros ainda não entendem que a gente tem que dividir com o anjo da igreja, né? Eu queria saber qual a importância e você dá um conselho para essas pessoas, a importância de estar ligado com o pastor, falando, abrindo as situações, não a intimidade, né? Porque intimidade é uma coisa, mas as situações falando, para que você venha, que nem você falou, abrir, ter paz no coração, não tomar atitudes que possam se arrepender lá na frente, né? Sim. Olha, eu encontrei nos meus pastores, na verdade, assim, aquela confiança de poder me abrir, né? Porque, assim, hoje eu sou pastor, mas dias atrás eu estava na sala do pastor Celso conversando com ele, porque eu não sou o super-herói, nós não somos. Se alguém vem nos procurar, Deus já sabia que ia nos procurar e vai usar a nossa vida. Mas tem hora que a gente para e fala assim, puxa, o que fazer? Como fazer? E, cara, foram pessoas assim, importantíssimas na minha vida. Primeiro foi o Andinho. O Andinho foi aquele cara que preparou mesmo e, né? E me ajudou muito. Pra você ter ideia, cara, minha esposa grávida, ele levava a gente embora todo culto, porque eu não tinha carro. Todo culto. E quando ele passava num buraco, cara, doía a alma dele. Ele falava, ô, minha beiçuda, me perdoa. Eu chamava minha esposa de beiçuda. Não, beiçuda, me perdoa. Por quê? Porque eu socava o carro e ele preocupado com ela grávida. Né? Então, o que eu aprendi com isso?
puxa, por que essas pessoas têm todo esse amor? Hoje eu entendo o porquê que às vezes eu vejo pessoas na igreja, eu pego um amor que se eu pudesse eu daria tudo que eu tinha por causa da dificuldade daquela pessoa, mas assim, quero atender, quero orar por ela. E eu acho que é por isso que quando Jesus falou assim, ó, Pedro, você me ama? Eu acho que a maior demonstração de amor nossa como pastor, como obreiro, por isso que você que... Tem gente que eu sei que talvez você se frustrou algum dia com algum pastor, com alguém. Porque eu já conheci pessoas assim, você não conversa com um pastor porque eu estava numa denominação tal e o pastor me maltratou, fez isso, aquilo, aquilo outro. Eu até te compreendo. Mas não generalize. Né? Se onde você está hoje, você vê Deus na vida do seu pastor, primeiramente você tem que ter essa certeza. Né? Então Jesus ele disse assim, ó, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então eu acho que na vida do obreiro, a demonstração de amor dele ao Senhor é ele cuidar das ovelhas do Senhor. Por quê? Porque se ele está no ponto de cuidar das ovelhas, porque Deus cuidou dele. Né? Então, assim, o Andinho foi uma figura muito importante. O pastor Javier foi o cara que Deus usou para me gerar como obreiro mesmo. Então, são pastores que eu tenho como exemplo no meu coração, exemplos de fé que eu quero ser hoje. Né? E é muito importante, porque às vezes você vai tomar uma decisão. Eu falo até de intimidade, já cheguei até a conversar, porque às vezes você tem uma coisa oculta no teu coração que te faz tanto mal, só que você pensa, eu não posso abrir isso, que é vergonhoso, é vergonha para mim, com quem que eu vou falar? Só que aquilo está te corroendo. Aquilo está matando a tua fé. Aquilo faz com que, às vezes, na hora do culto, você fala assim, quer saber? Hoje eu não vou. Paulo tinha algumas fraquezas. Ele foi orar ao Senhor. Né? Senhor, eu tenho um espinho na minha carne aqui. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Significa que Deus queria deixar ele com aquela fraqueza? Significa. Mas, então não tinha problema. Não tinha mais até ele só compreendeu depois que Deus falou com ele. Então, às vezes, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não compreende, então a gente precisa buscar Deus falar. Então, é muito importante, mas não digo que é para você também ficar enfiado na sala do pastor lá como se ele fosse um guru. Pastor, devo trocar de carro? Pastor, casa ou comprar uma bicicleta? Aí eu posso te responder. Casa. Com a bicicleta. Né? Mas, por quê? Porque Deus vai te dar intimidade também. Você vai orar e você também vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Porque do mesmo jeito que nós, como os pastores aqui, temos o Espírito Santo, você que é só um membro, ou um cooperador, ou não sei, você também tem. É o mesmo Espírito que fala com a gente, fala com você também. Mas tem hora que você está tão no turbilhão que você não ouve Deus falar. Aí o que você vai? Procure alguém. O que Jesus fez com aquele cego? A Bíblia fala que ele estava no meio de uma aldeia. O que Jesus fez primeiro? Tirou ele da aldeia. Porque se fala com ele lá no meio do povo, ele não ia ouvir. Ele não ia ouvir porque ele estava no meio do tumulto. Jesus tirou ele do meio da aldeia, curou ele e ainda falou para ele assim, ó, não volte mais lá. Por quê? Porque ele era cego de natureza? Não, ele não enxergava as coisas porque as pessoas que ele andava também não enxergavam. É igual o Isaías fala, eu sou homem de lábios impuros porque eu habito no meio de gente de impuro lábio. Então se a pessoa fala palavrão do lado dela, daqui a pouco você vai largar um. Por quê? Porque você pegou a mesma mania. Então, ande com pessoas abençoadas, está com dúvida, procure seu pastor sim. Se Deus não falar com você diretamente, procure, porque isso pode salvar a tua vida, assim como salvou a minha. Pergunta mais uma, tá com medo do homem? Não. Tá arrancando o couro aqui, cara. Pergunta mais uma. Que é isso? Pra voltar vai demorar. Eu tenho uma boa, essa eu quero aquela. Então encerra aí. Eu estava aqui calculando, né? A sua foi deve ter uns 13 anos, 12, por aí, certo? Naquela fase da adolescência. Com certeza, logo naquela fase não vou. Mas você não quer responder, não. Sai segurando, prepara o coração. Tudo que você. É porque ele tá passando por isso. Entendi. Tudo que você pode viver
questão de juventude, adolescência. Com certeza você tem uma boa orientação para conversar com ela, né, além da palavra. Mas a pergunta é a seguinte: qual que é a importância hoje de nós pais saber somente ouvir, mas também falar com nossos filhos? Porque como você falou que para você era tudo também, né? Sim. Você está sujeito a isso, né? Sim. É uma parte delicada aí que se vocês puderem cortar. Mas é assim, tudo que é o que eu li no começo, né? Sou o que sou, não porque sou, mas é por causa da graça. Acho que é coisas que nós devemos nos preocupar, não com a situação em si, mas em orar, para Deus direcionar. Porque até aqui nós fomos guiados por Ele, né? Mas eu penso uma coisa que eu não faço em casa. Se eu tiver que bater na minha mulher, é lá no quarto fechado. Ninguém vê. Eu bato com a cara na mão dela. Brincadeira, mas qualquer coisa, qualquer ânimo exaltado, eu não faço na frente das minhas filhas. Tudo que eu tenho que resolver, eu fico quieto, depois lá dentro do quarto. Por quê? Para que elas precisam ter essa referência. Eu quero que um dia, assim, daquilo que Deus fez de mim, isso aqui é toda a honra e glória ao Senhor. Mas o que somos hoje não tem nada a ver com a gente e muito menos com a criação, né? Mas tem a ver com aquilo que Deus gerou, aí tem a ver. Então eu quero que quando minha filha for chegar essa hora, que demore mais uns 15 anos, em nome de Jesus, ela possa olhar e desejar alguém que trate ela do mesmo jeito que o pai dela trata a mãe dela, sabe? Eu quero alguém que cuide de mim que nem meu pai cuida da minha mãe, ou vice-versa. Eu acho que o primeiro testemunho e referência deve ser nós. Se a primícia é santa, a massa também é. Eu sei que pode ser que ela quebre a cara, pode ser, ou pode ser que venha um namoro que não vai dar certo. Mas eu preciso confiar naquilo que Deus me usou todo esse tempo para passar para ela. Eu já atendi um casal que um dia eu falei para esse irmão, falei, olha, você tem que tomar cuidado, porque você está chamando a tua filha de coisa que não é boa, entendeu? Você não confia na educação que você deu para ela? Que ela queria namorar, ela já tinha quase 20 anos, ela queria namorar e ele não deixou. O que criou na cabeça dela? Por causa do jeito que ele não quis deixar ela namorar. Ela falou, quer saber, o dia que eu arrumar um trabalho, eu vou alugar uma casa, vou embora. Já era. Foi dito e feito. Ela arrumou um trabalho, foi embora, casou com um rapaz que não é da igreja, também não está indo, a consequência dela não ir mais, né? Mas de vez em quando agora ela está indo, já é mãe e tudo mais, mas foi viver a vida dela. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, sabe? Vai namorar, eu tenho filha, menina, é mais difícil que homem, né? Porque homem você fala, esse moleque se vira lá, né? A menina você acha que é um pouquinho mais frágil, principalmente pro pai. Eu não sei se é porque eu penso errado, mas pra mim parece. Eu tenho duas também. Aí, mas quando ela começar a despertar isso nela, eu não quero que ela tenha medo de falar comigo nada, não. Eu quero conversar com ela para direcionar ela, sabe? Filha, você tem que ver como que te trata. Você tem que ver quais são as intenções. Tem o mesmo espírito que você? É da igreja? Cara, eu olho pro Kevin aqui, eu me encho de orgulho daquele menino, cara. Um menino maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu falo assim, se minha filha arrumar um desse aí, né, entre outros, é isso que eu falo, por isso que nós precisamos orar, porque tem a pessoa certa. Significa que, porque eu saí pulando, que a minha filha vai. Não, pode ser que ela tá com 13, um exemplo, tá com 14, 15, tá com vontade de namorar, talvez ali ela já acha que ela vai casar. Então é a minha oração que seja essa. Então vai namorando até Deus preparar as coisas para casar com aquele ali. Então a minha oração é essa, sabe? Eu não quero ser ciumento a ponto de eu afastar ela. Lógico que vai me doer, né? Dói. Acho que primeiro, né? Deve doer porque você fala, pô, minha menina, né?
mas eu quero ela muito perto de mim, mas sem medo. Eu não tenho medo de Deus, pô. Eu temo em desagradar o Senhor, mas medo de Deus eu não tenho, Ele é meu Pai, pô. Então, tem dia que eu falo, de verdade, eu oro e falo assim, Senhor, eu fiz tanta meleca hoje, para não falar outra coisa, né? Mas eu sei que no Senhor há misericórdia, eu sei que eu posso ir até Ele para consertar, entendeu? Para pedir misericórdia, porque eu sei que Ele vai ter de mim. Eu quero que a minha filha olhe para mim dessa maneira, tanto uma quanto a outra, né? Duas, né, cara? Eu não pequei muito. Podia falar assim pra mim assim, ó, Renato, falei pra você, né? Agora, antigamente você era consumidor, agora você é fornecedor, né? Eu falei assim, é você, Lu? Gratidão, né? Eu lembro da minha filhinha também. A gente não pode levar fogo, ferro e fogo, né? A gente tem que ter ser bem mandado. Deus fala com ela, com eles também. Tá? Ou o quê? Ela às vezes muito mais com ela. É isso, né? Agora. Agora veio para orar, para treinar. Amados irmãos, chegamos ao pódio final, que você possa olhar cada palavra, cada testemunho. E aqui só deixa aqui uma observação sobre tudo que você contou aqui, né, Renatinho, que Deus, ele, como ele fez com Abraão, né, que na sua vida, tipo assim, tipo, sem fazer nada. Eu falei, o que eu quero mesmo. Então, hoje, tudo que a gente somos hoje, né, é fruto desse grande amor do Pai. Nossa família, nossas profissões, né, nossos ministérios, realmente é por Ele e para Ele, porque por nós mesmos, a gente não acha, tipo, Deus, eu nada de nada mais. E que nós possamos a cada dia ter essa gratidão por aquilo que o Pai é em nossas vidas. Amém? Então que você possa estar orando em cada vida. Manda ver, fazer ela abaixo. Que isso, hoje vai ter que ser dobrado, né? Vai demorar para voltar? A gente tem que tirar o couro. Eu agradeço aí, que Deus abençoe. Eu sinto que esse trabalho é um trabalho muito importante. É muito bom, porque pode falar de coisas bem diretas, né? Bem específicas. E isso, o nome de Jesus, salve aí bastante alma. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor pela Tua graça, meu Pai, porque tudo que somos hoje, meu Pai, somos porque a graça do Senhor está em nós, meu Pai. E nós não merecemos, meu Pai, o favor imerecido, Pai. A graça que hoje para nós é de graça, para o Senhor custou um grande e alto preço, meu Pai. O Teu Filho foi moído naquele madeiro, Pai. Sendo Ele, meu Pai querido, o herdeiro do Teu reino, meu Pai. Ele se despiu de toda a sua glória, meu Pai. Ele foi crucificado, meu Pai, com morte de cruz, meu Pai, exposto a vitupério, a vergonha, tudo isso por amor a mim, meu Pai. E mesmo, meu Pai querido, eu errando, falhando, eu estando perdido, meu Pai, no mundo lá fora, eu já sentia que o amor do Senhor, meu Pai, um dia iria me alcançar, porque está escrito na Tua palavra, que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Pai. Mas hoje, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, meu Pai querido, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, graças à Tua graça. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu Pai, porque andam segundo o Espírito desta graça. Pai, que cada palavra dita aqui, meu Pai, nós atribuímos toda a honra, toda a glória, meu Pai, toda a gratidão a Ti, porque sem o Senhor nada disso seria possível, Pai. Porque eu não precisei fazer esforço, porque força eu não tinha, meu Pai. Eu não precisei fazer nada, meu Pai, porque eu não sabia o que fazer. Mas o Teu Espírito me guiou, Pai. E hoje estou aqui, meu Pai, para a glória do Teu nome, meu Pai. Que o Senhor continue a usar as nossas vidas, Pai. A nossa vida não foi, Pai querido, gerada, meu Pai, para ser nada neste mundo, meu Pai, a não ser sal e luz deste mundo. Então usa a nossa vida, meu Pai,
porque assim como o Senhor transformou e ainda está trabalhando em nós, Pai, o Senhor pode fazer muito mais, meu Pai querido, nas vidas que o Senhor enviar. Então faz de nós, meu Pai querido, um pastor, obreiro segundo o teu coração. Abençoa agora essa pessoa que vai ouvir, meu Pai. Que essas palavras, meu Pai querido, venham edificar, venham consolar e exortar segundo o Espírito desta graça. Muito obrigado, meu Pai. Porque como está escrito na tua palavra, para mim foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus mandamentos, Pai. E os teus mandamentos não são penosos, meu Pai. Então eu te louvo e te agradeço pela palavra de amor que está, Pai querido, escrita em nossos corações, Pai. Nós te bendizemos e te agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.